Oi. Eu posso assistir. Pode. Fecha a porta. Só que a ventilador não. Não. Boa noite, Fabiola. Boa noite, professor. Tudo bom? Estamos levando, caminhando, seguindo. Semanas agitadas, intensas e movimentadas em todos os municípios, eu creio que maranhense, né, José? Pegando fogo, né? Pegando fogo. Não só pela questão climática, mas também pela questão política, né? Isso. Vamos encerrar e voltar à vida normal, voltar à normalidade. Verdade. Esperamos que tudo, né, se resolva da melhor forma possível, que quem ganhar possa comemorar e quem perdeu possa reconhecer a derrota sem violência, sem agressividade, né? Isso faz parte de um processo democrático e que todos aqueles que estão participando desse movimento político, queria desde já deixar essas palavras, nada de agressividade, nada de violência, né? Vamos votar para cada um, é o direito democrático e cada um escolher seus candidatos, votar em quem quiser, porque isso que é democracia, né? Que é o poder do povo, na mão do povo, né? Então isso é muito importante que aqueles que ganharem saibam comemorar sua vitória e aqueles que perderem saibam reconhecer a derrota e se conformar e trabalhar para os próximos anos seguros, né? Eu acho que é muito importante isso nesse momento. Eu falo isso porque nós vivemos ultimamente uma sociedade que não sabe perder, que não sabe lidar com a derrota, que não sabe lidar com o fracasso. Isso é muito importante, né? E pense no melhor, vamos dizer do povo, a voz do povo é a voz de Deus, né? E cada qual saiba lidar melhor com a derrota, com a vitória, que esse é um processo democrático que nós devemos aceitar, né? Aceitar, e quem ganhou, volta a repetir, quem ganhar, saiba comemorar, sem estar atingindo o outro, sem estar tombando o outro, e quem perder, saiba aceitar, né? Saiba a te controlar, nada de violência, nada de agressividade, porque todo mundo está com o nível à flor da pele. Mas é um momento, nesse momento, que nós temos que canalizar toda essa agressividade, toda essa pulsão destrutiva, né? E que a política é isso, esse processo democrático, que chegou o momento que todo mundo tem o direito de opinar para A, B, C, D e assim sucessivamente. Mas o importante é que nós também saibamos nos comportar diante do outro, que nós saibamos também nos controlar diante das provocações e que não tenha isso, né? Que não tenha essa violência, que não tenha essa barbárie, que todo mundo saiba perder, saiba ganhar. Isso que é importante no processo democrático, né? O processo democrático de direito é isso, que todo mundo saiba lidar melhor com suas perdas e com suas vitórias. Nada de briga, nada de violência, nada de agressividade, né? Faça diferença. E vocês também não permitam ser coagido por patrões, seja patrões A, B ou C, a votar em candidato A, o B, o C, o D. Não, o voto é secreto, é só você lá na urna, e vote para quem você quiser. Faça valer a sua cidadania. Exerça a sua cidadania. Então, vote. Isso é importante para o processo de democratização do nosso país. É verdade, José. Quero deixar nessa live esse momento que nós estamos entubados, e é isso. Esse período atual que a gente está vivenciando é muito conturbado,
Mas se a gente for analisar também, outros períodos também, eles têm esse período de efervescência todo, mas um período político é esse, é ganhar, perder, um grupo sai batendo palmas, enfim. Mas o que importa é que a gente anseia que o grupo que defende principalmente, pensa no coletivo, na ideia da coletividade, nos anseios da sociedade de forma geral, não de se beneficiar propriamente, né? O que a gente mais observa que grupos, pessoas entram dentro da política para buscar o poder e se beneficiar. O que a gente espera, quanto eleitor, de forma geral, é que as pessoas que pensem nas outras pessoas que não têm condições de buscar. E vamos aguardar. Domingo está aí, mas hoje a gente está aqui com Além do Divã, falando de psicanálise, e o tema de hoje é o que é a transferência para a psicanálise. A gente está aqui com o José Aldo, ele é psicólogo, psicanalista, também é filósofo, professor, ministra curso de psicanálise também. E boa noite, José Aldo, seja bem-vindo. E o nosso programa também, ele fica gravado aqui na plataforma do José Aldo, aqui no Instagram. E caso alguém queira compartilhar o material, depois quando terminar a live, pode compartilhar que vai ficar salvo aqui. Boa noite, José Aldo. Seja bem-vindo novamente, mais um programa Além do Divã. Boa noite a todos. Sempre eu digo, é uma honra estar aqui com vocês. Queria dar um grande abraço para o meu coordenador do curso, Marcelo, né, que está por aí. Né? E dizer que é sempre uma honra. Esse programa foi feito para você e para você. E lembrando que aqui a gente não o objetivo não é trazer o conhecimento psicanalítico com toda a sua profundeza ou com toda a sua profundidade, mas que nós viemos trazer, conversar, dialogar, né, acerca de alguns temas e que você, se você quiser se aprofundar mais, então entre no nosso curso Introdução a Lacan, Introdução à leitura de Lacan, e os nossos cursos vão continuar. Se você quer se aprofundar mais em psicanálise, lembrando que aqui eu não tenho o intuito de me aprofundar, de falar uma linguagem mais academicista, não. Aqui é uma linguagem mais coloquial, uma maneira, podemos dizer, de diálogo, de conversação, né? Trazendo a psicanálise, tornando ela pública, né? Conhecida. Então, mais uma vez, muito obrigado. Gostaria de dizer que é uma honra estar aqui toda quarta-feira. E este programa existe por causa de você, telespectador, e que esse programa foi feito para você, especialmente para você, porque você é o proprietário desse programa. E voltamos a repetir, queremos que você participe, coloque essas opiniões, qual o tema que você gostaria que nós comentássemos aqui, que nós falássemos aqui. Esse é o objetivo. Então, hoje, no programa Além de Divã, a gente vai falar um pouco sobre a transferência em Freud, não em Lacan, só em Freud. Então, vamos pensar a transferência. A transferência, podemos dizer assim, perguntar o que é a transferência, né? E se ela se manifesta também fora da relação analítica, podemos pensar assim. E qual seria a diferença desses dois casos? O fato, podemos dizer no contexto, que a transferência é um fenômeno universal. Aluno tem transferência com professor, empregado com seu empregador, em todo lugar há um pouco de transferência. Mas o que eu quero trazer aqui é a transferência no contexto analítico. Então, Freud, pela primeira vez, ele utilizou o termo transferência, foi em 1888, em seu artigo sobre a histeria, que foi para um dicionário médico francês de Villaret, e designando que uma mudança, o que é que vai falar? É uma mudança do sintoma histérico de um lado para o outro do corpo. Então, vem primeiro esse conceito, a mudança, né, de um sintoma histérico de um lado, né, para o outro do corpo. Então, mas foi só nos estudos mesmo sobre histeria, que foi de 1896, que a transferência, né, pode ser comparada a uma falsa ligação, né? E
nesse momento, em 1895, a transferência assumiu uma acepção que hoje nós temos dela, né? De envolver o analista na psicanálise, né? De um sujeito. Então, Freud, nesse momento, ele reconheceu de imediato, nesse momento, em 1895, 1888 a 1895, Freud reconheceu de imediato que ele reconheceu o caráter perturbador da transferência, né? Da transferência, que, a saber, podemos dizer que foi o surgimento na análise do amor que se volta para o analista. Então, desempenhando um papel, podemos dizer assim, ao mesmo tempo, revelador do passado, ou podemos dizer catalisador, como dizia Ferenc, né? Mas também tem um papel de resistência ao relato desse passado. Tudo bem? Então, podemos dizer que a pergunta que nós podemos fazer, o que é a transferência? O que é a transferência? Podemos dizer que a transferência é o motor, é a mola mestre. Podemos dizer que a transferência é o pilar da qual o edifício está, o edifício da psicanálise. Podemos dizer também que a transferência é o motor e pilar da psicanálise, porque é uma suposição de que o analista detém a chave da verdade acerca dos nossos sintomas. E que os quais são um enigma para nós mesmos. Certo? Então, podemos pensar no primeiro momento que a transferência como repetição. No primeiro momento, podemos pensar a transferência como repetição. O que é a transferência? A transferência é uma repetição bem particular, podemos dizer assim, porque em lugar de nós rememorar o passado, o que é que acontece? O analisando, ele repete, né, em ato as experiências vividas no presente, né, no tratamento analítico, ignorando que se trata de uma repetição. Então, podemos dizer em síntese que o paciente ele desloca, ele transporta, né? Ele transfere, ele desloca, né, suas emoções, transfere suas emoções infantis do passado para o presente, né, de seus pais para o próprio analista. Está claro até aí? Então, por transferência é o que é um fenômeno de transposição, de deslocamento, que eu transfero todos os meus sentimentos, afeto para esse outro, e que é um processo, podemos dizer, inconsciente. Está claro? Então, a transferência, podemos dizer que é, antes de mais nada, a transferência é, antes de mais nada, a atualização no presente das fantasias que outrora alimentamos e que foram alimentadas em nossos primeiros laços afetivos. Então, podemos dizer que a transferência não é simplesmente, nesse sentido, só uma repetição de uma antiga relação concreta, mas a transferência, nesse contexto, seria a atualização de uma fantasia permanente. Na Câmara dizer que a transferência seria a atualização do inconsciente no presente. Algo que teve significado na vida da pessoa, né? Então, Ele transfere de logo para o outro, mas é importante entender sem se dar conta disso. Sem se dar conta disso. Então, é importante entender que Lacan diz uma frase interessante, ele vai dizer que a função transferencial, ele diz que no começo é a transferência, né? E o seu pivô é o sujeito suposto saber, né? Então, o surgimento do sujeito suposto, o surgimento
do sujeito sobre transferência, podem dizer que é o sinal da entrada em análise. E ele vai dizer que ela sempre esteve aí. Né? O que é a transferência? Freud, certa vez, foi perguntado do que seria feito a transferência. Dessa vez perguntaram ao Freud, do que é feita a transferência? Né? Freud respondeu de uma maneira assim, podemos dizer, simples, dizendo que a transferência é amor. A transferência é amor. A transferência é a repetição, é a reatualização da história dos nossos amores, com nossos novos encontros. Simples. Porque toda relação que eu tenho com o outro é movido por essa transferência. Porque Freud vai dizer, a maneira como nós fomos amados na infância, nós também amaremos na fase adulta. Por isso, nesse contexto, a transferência seria uma repetição, seria uma reatualização da história dos nossos amores, com nossos novos encontros. Então, talvez esse sentimento que você tenha para o seu namorado, para o seu marido, para o seu... Talvez seja, no fundo, uma transferência, uma reatualização desses sentimentos infantis, desses afetos, que ora estava em seus pais, na família, nos provedores, pai, avô, tio, irmão, e que você agora deslocou, que a transferência transferiu, deslocou, transportou para o outro. Então você está uma reatualização do inconsciente no presente. Porque a transferência é o que? É a repetição, a ritualização da sua história, da minha história, dos nossos amores, com nossos novos encontros. Então, por exemplo, quando nós nos apaixonamos, nós resumimos nesse sentimento uma série de experiências anteriores. Por isso a transferência é ilusão. O amor é dar o que não se tem, dizia Lacan. Entende isso? Então, a transferência pode dizer que ela é um fenômeno universal. E que muitas vezes o aluno transfere com o professor transfere com o aluno, que é uma contransferência. Podem pensar nesse contexto. Mas é importante, Freud vai dizer que a transferência, quando analisando transfere, tem uma transferência chamada transferência erótica. Por exemplo, eu me apaixono pelo meu psicanalista, pela minha psicanalista. Mas o analista tem que entender que aquele amor não é a pessoa do analista, mas é esse outro que o analista representa inconscientemente. E que a pessoa tem que saber manejar essa transferência, porque senão ele vai acreditar que a paciente o ama ou o paciente a ama. Essa transferência erótica, transferência positiva, transferência de amor. Freud vai dizer que transferência é amor. Né? É amor. E essas representações infantis. Então é muito importante, Fabio, nós entendamos o que é isso. Porque a transferência é a repetição. A transferência é a reatualização de nossas histórias, dos nossos amores, né? Com nossos novos encontros no presente. Por isso, Lacan vai dizer que a transferência seria a atualização do inconsciente no presente. Não é só uma repetição, mas é a própria atualização em ato. Que você transfere, desloca, transporta para a pessoa do analista, ou pode ser para qualquer pessoa. Por exemplo, você... Lembro-me daquele filme, O Primeiro Amor, Meu Primeiro Amor, daquela menininha que se apaixona pelo professor. Lembra desse filme? Quem é o professor? O professor é um representante que já deslocou todo o afeto, todo o sentimento, todo o amor. Né? Porque quando nós nos apaixonamos, nós resumimos nesse sentimento da paixão uma série de experiências anteriores. Aquele filme Meu Primeiro Amor é muito interessante porque ela se apaixona pelo professor. Ela ama o professor. E acredita que o professor a ama. Por isso que a transferência erótica. Transferência é amor.
né? Freud vai dizer que transferência é amor. E aí muitas vezes você pode estar transferindo para um analista, para uma pessoa, um professor, uma professora, está apaixonado. Ou pode colocar o professor, a professora, no lugar de mãe, no lugar de pai. Entende? Por isso que eu acho, às vezes, voltando para o contexto educativo, que eu sei que aqui tem professoras, que estão assistindo nesse momento, eu não sou a favor, perdoe-me, não estou criticando uma crítica exacerbada, mas eu sou muito a favor dessa questão de colocar o professor no lugar de tio, tia. Porque imagine se essa pessoa tem uma transferência negativa com o tio, e de repente ele vê nesse professor essa figura representativa do tio, que ele transfere inconscientemente para o tio, ele vai passar a ter o que nós chamamos de uma relação transferencial negativa. Em vez de amor, de afeto, vai ter ódio, raiva, agressividade para com o professor. Mesmo porque quando se está na transferência, no momento da transferência, Lacan vai dizer que segundo Lacan, a transferência seria o pivô em torno do qual gira toda a organização subjetiva do paciente do analisando. Então, se o professor ocupa esse lugar, nós vamos chamar de lugar sujeito por saber. Lacan disse que se há o sujeito por saber, então há transferência. Mas o analista não deve, podemos dizer, não deve aceitar esse lugar de sujeito por saber. Certo? Está claro isso? Ele não deve aceitar esse lugar. Embora analisando os coloque. Então, imaginamos que a criança, tio, e de repente que esse tio teve alguma relação sexual com ela, abusou sexualmente. De repente, e isso é importante, é um livro muito bom, Psicopedagogia do Desenvolvimento Escolar, que fala sobre essa questão que como o professor também tem que saber manejar essa transferência com o aluno dentro da escola, utilizando o método psicanalítico. Então, um exemplo, eu fui professor há muito tempo, sou professor, uma das profissões que eu amo, sei. Me lembro de uma aluna minha que ela tinha muita raiva de mim. Ia dar aula de filosofia, ela virava a cadeira, ficava de costas, e as amigas todas, pô, professor, é tão legal. E por que você tem raiva? Ah, eu odeio ele, eu não gosto dele. Mas por que tu tem raiva dele que ele nunca te fez nada? Ele trata todo mundo bem. E aí eu já com conhecimento psicanalítico fui começando a trabalhar isso. Porque isso é uma transferência que nós chamaríamos de transferência negativa. Eu te odeio, nojento, eu não gosto de ti, professor. Eu não gosto de ti, professor. Eu te odeio, eu não quero que você fale. Transferência negativa, que é essa transferência com agressividade, e que é muito perigoso. E aí eu fui começando a trabalhar essa questão na escola, e aí eu comecei a me aproximar dela, tal, comecei a falar com ela, e ela virava, me escutava, botava a mão, e eu comecei paciência. E aí eu estava fazendo tipo uma aula de live, tem um filme lá para trabalhar sobre a questão da angústia, o Óleo de Lourenço. Estava falando sobre história que Edgar, angústia, né? Sintoma de angústia. E aí ela começou a chorar, aquela coisa toda. E a partir dali eu vim entender posteriormente o que se eu fosse ficar com raiva dela, porque ela me tratava mal, porque ela me tratava com arco, com ignorância, não poderia chegar perto dela, e que as outras meninas ficavam tudo perplexas por isso. Mas eu fui entender que ela tinha uma relação muito conturbada com o pai, muito problemática com o pai, e que depois de eu olhar o pai, eu percebi que eu tinha traço fisiológico com esse pai. Ou seja, naquele momento eu estava representando essa figura paterna, que ela estava transferindo o quê? Reatualizando todos os seus sentimentos, suas emoções, seu afeto, deslocando para a minha pessoa. Por isso que é importante o professor, muitas vezes, saber trabalhar essas questões, porque muitas vezes, quando
o aluno não gosta do professor, A, B, xinga, confronta, é bom saber que talvez ele não está confrontando você. Ele não está indo de encontro à sua, mas ele está indo de encontro a esse outro que você representa, que é inconsciente na psique dele. Está claro isso? Que pode acontecer. Nós chamamos de transferência negativa. Que é a transferência universal. Mas pode acontecer esse fenômeno também dentro da educação. Porque o professor, ele é um representante de uma figura. E quanto mais eu amo essa figura, mais amor. Quanto mais eu odeio, mais agressividade. Que é esse traço que você carrega, esse algo que você carrega, que eu tenho raiva ou que eu amo por esse traço, e que eu não sei o que é. E que o professor está nesse lugar de sujeito por saber, e que muitas vezes ele internaliza esse discurso. Na psicanálise, não. O Alexandre coloca a gente no lugar de sujeito por saber, porque onde é o sujeito por saber, a transferência, mas o analista não pode permanecer. Então, em resumo, podemos dizer que a transferência, como diz Freud, é amor, que a transferência seria a reatualização de toda a nossa história, né? De todos os nossos sentimentos, uma série de emoções, de experiências anteriores que nós passamos e que agora nós deslocamos para o presente. Nós transportamos para o presente, nós transferimos para o presente e colocamos numa pessoa. Porque a transferência tem a ver o quê? Com amor, com a demanda também de ser amado. Eu gosto de uma frase de Jacques Lamillet, que ele diz que o analisando, ele não só ama o seu analista, mas ele também quer ser amado pelo seu analista. Né? Então, é muito importante, porque a transferência, no conceito psicanalítico, seria a mola mestra do tratamento psicanalítico. Claro? Está dando para entender essas colocações? Estou fazendo alguns exemplos para ver se torna mais claro. Sim, é interessante também que você falou da educação. Eu trabalho com educação infantil, é a turma dos pequenininhos, da turma de creche, turma de 3, 4 anos. E é interessante essa parte quando você fala, José Aldo, que a educação, principalmente a escola, o professor não deve se colocar nessa relação de ser o tio, a tia, daquela criança que está lá dentro da sala de aula com ele. Porque ele tem que buscar essa referência daquele adulto que está ali, uma referência, essa referência que a gente coloca, por exemplo, na nossa sala. Não é de colocar de parentesco, mas da referência daquele adulto que está ali, seu professor, o profissional que está trabalhando com eles. E a mesma forma que a gente coloca para as crianças, a mesma forma a família vai ter que respeitar aquele profissional que está ali, não como um grau de parentesco, o tio ou a tia que está lá na escola, mas é a figura do professor. Então, a partir daí, eu creio que desde quando a gente trabalha com essas características a partir da educação infantil, a gente não vai ter essas desconexões dentro das outras modalidades de ensino. E seu comentário é pertinente, eu creio que seja válida no período atual, porque a gente observa muito como é que está o comportamento da criança dentro das escolas. E tudo isso é reflexo do que acontece dentro da família. Se de uma forma está acontecendo algo que não é característico do comportamento da criança dentro da escola, a gente vai poder observar a partir do olhar do professor, não de um olhar de uma pessoa do lado do parentesco daquela criança que está lá dentro da sala de aula. Porque, Fabíola, é importante dizer, como Freud diz, que a transferência seria a repetição no presente. A transferência seria a repetição no presente, a atualização do inconsciente no presente. Seria também a repetição no presente de nossas experiências funcionais vividas no passado. Então, todas as minhas experiências no passado, eu trago agora esse fenômeno transferencial, que eu posso, como eu falei no começo, que a transferência ela é algo universal, ela pode, nesse contexto universal, que na psicanálise nós trabalhamos, Freud vai falar sobre a questão da dinâmica da transferência, como manusear a transferência. Mas você percebe que em muitos lugares, como escola, esse fenômeno também está lá. E José Aldo, outra
Outra coisa que eu andei observando recentemente com as minhas crianças é, por exemplo, no automático eles chegam a chamar a gente de tio, tia, avô, vó, pai, pai não, mãe. Geralmente eles quando eles vão chamar a gente, eles acabam trocando. Ao invés de chamar professor, eles chamam às vezes mãe, vó, tia e tia, por pessoas mais do sexo feminino. Para você ver que aí é um lápis, é a atualização do inconsciente. Eu tenho ido em escola, tenho frequentado escola, e eu vejo alunos adolescentes chamando o professor de mãe, tia, pai, mãe, e muitas vezes com sérios problemas psicológicos, com mutilação, depressão, problemas de identificações sexuais, e que muitas vezes o professor ele está também se deixando capturar por todos esses sentimentos que esse aluno está demandando a ele. E eles estão também, o quê? Eu tenho ouvido alguns que estão também adoecendo. Estão adoecendo na região onde atua os alunos. Então, isso é muito interessante, Patrícia. Porque muitas vezes o aluno coloca o professor nesse lugar transferencial e muitas vezes o professor não sabe trabalhar manusear e acaba também sendo afetado pelos sentimentos, pelas emoções desse outro que estão sendo jogadas. Eu tenho visto isso, eu tenho convivido isso, eu tenho vivenciado e alguns professores doentes, porque estão já colocando o aluno como filho, algo assim particular dele. Não é mais relação professor e aluno. E aí está se preocupando, o aluno liga de noite, eu quero saber que... Isso é um grande problema. E aí é importante, e aí isso é uma transferência universal. No contexto psicanalítico, eu tenho que saber trabalhar manejar essa transferência, para que eu também não venha ficar afetado. Porque senão você escuta alunos com problemas de abuso sexual, alunos com problemas de mutilação, com uma série de coisas, e que você acaba também contra-transferenciando, vamos utilizar essa expressão, contra-transferência, e você também passa colocando esse aluno como um aluno queridinho da escola. Eu gosto mais daquele aluno. Mas se você for analisar, aquele aluno que você também está contra-transferindo, tem algo seu, alguma coisa que você não sabe o que é. Entende? E aí que é o grande problema. Dentro do contexto da psicanálise, na clínica, terá um problema eu contra-transferir. E aí fracassa, no contexto psicanalítico, fracassa a análise. Mas eu tenho visto esse fenômeno transferencial dentro da escola, onde eu exerço, onde eu faço parte, de professores doentes. Porque o aluno falou isso, o aluno está passando por isso, o aluno está assim, e ele se sente tocado, não consegue dormir à noite, está sensível, está chorando. Porque também está se deixando levar por esse discurso desse aluno. Porque não está sabendo trabalhar isso. E aí eu convido tais professores, pessoas que assim se encontram, procure fazer análise. Procure trabalhar essas questões, porque senão você vai transferir. Porque é importante, gente, nós estamos vivendo uma época muito perigosa. Perigosa em qual sentido? Que você não pode demandar afeto para o aluno, porque às vezes o aluno pode, Lacan disse, tudo que você manda vem de forma invertida. O aluno pode entender de forma errada e amanhã, quem sabe, ele pode denunciar, como se você está tentando abusá-lo. Um abraço, um cheiro, um abraço. Entende? Está perigoso até de ter sentimentos afetivos. Então é muito importante a dica que eu dou para os professores, tome cuidado, principalmente nessas escolas integrais, o tempo integral. Que tu tem que dar tutoria, tu está perto de aluno, tu está abraçando, isso é muito perigoso, e que nesse momento todo mundo está fragmentado, acaba transferindo para as emoções e sentimentos, porque a transferência, no contexto psicanalítico, é isso. A transferência seria o quê? Uma repetição, né? Uma atualização sem consciência no presente, de suas funções do passado no presente. Então é muito importante, quem é professor, não permitir estar nesse lugar. Porque, segundo o Mário Sérgio Cortella, ele vai dizer que quem educa é a família. O papel do professor da escola é transformar esse aluno, né, para exercer uma cidadania melhor, podemos dizer assim, conjecturando. Mas o papel da educação, de pai e mãe, é a família. Cabe ao pai
E agora o que nós estamos vendo é que muitos professores estão sendo pai, mãe, tia de aluno. E aí, muitas vezes, o aluno... Eu nunca me esqueci de um filme Obsessão, onde um aluno se apaixonou pela professora. Ele se apaixonou pela professora, ficou louco pela professora, um adolescente. E a professora também fragmentada, quando transferiu, vamos utilizar aí, quando a transferência para ele, todo afeto, acabou tendo relação com esse aluno. E é o que aconteceu posteriormente. Ela se deu conta que ela estava errada. E aí começou a diretoria a chamar. E aí ele começou a chantageá-la. Que ela estava saindo de que não foi um erro, foi um... Entendi. E ele começou a chantagear. E começou atrás dela, começou a perseguir, até o ponto de querer matá-la. Aí é importante isso. Quanto mais amor, né? Quanto mais a transferência erótica, mais amor. Mas quando a transferência é negativa, o que acontece? Surge o ódio. Então, a transferência é o motor da psicanálise, é a chave mestra, a mola mestra da psicanálise. Né? Então, a transferência seria, podemos dizer, que é uma repetição bem particular. Porque em lugar de nós rememorarmos o passado, o analisando faz o que ele repete em ato. Por isso, Lacan diz que a transferência seria a atualização do inconsciente no presente. Então, a transferência, e antes de mais nada, pode dizer a atualização no presente de todas as suas fantasias, de todos os seus sentimentos, né? De tudo aquilo que você é essa reatualização de toda a sua história. Porque a transferência, Freud vai dizer que ela é o quê? Ela é amor. A transferência é o quê? É a repetição, é a restauração da história dos nossos amores com nossos novos encontros. Então, quando eu me apaixono, quando nós nos apaixonamos, resumimos nesse sentimento uma série de experiências do passado que nós estamos deslocando para o presente. Que transferência é o quê? Deslocamento, transposição. Então, que muitas vezes nós não damos conta disso. Eu estou utilizando vários exemplos, falei da escola, estou falando, no contexto que a transferência também seria um fenômeno universal. Mas há uma diferença da transferência do manejo clínico para essa transferência universal, como eu estou falando. Por exemplo, essa relação com aluno e professor. Muitas vezes o aluno tem raiva de você. Tem raiva, não quer assistir sua aula, ele responde mal com a atividade, como aconteceu falando da minha experiência. Mas se você perceber bem, você está numa representação inconsciente. Ele está atualizando todos os sentimentos, as emoções afetivas e deslocando para a figura do professor. Agora, cabe o professor saber manusear isso como um analista. Porque se eu digo, Fabíola, eu sou seu aluno, eu não gosto de ti, chata. Se a professora é chata e eu chego todo dia na aula me confrontando, se você não souber trabalhar com isso, você vai adoecer. Porque você vai achar que todo esse sentimento está sendo relacionado à sua pessoa. E que talvez não seja. Por isso que Freud vai dizer que quando analisando tem uma transferência de amor, transferência erótica, não é a pessoa do analista, mas é esse outro que o analista está incorporando. Por isso que quando o homem do lobo, do homem do rato, chega para Freud e chega, seu velho imundo, seu velho nojento, eu tenho nojo de você. Que Freud, comigo, que tem muito analista que não souber trabalhar bem com análise, comigo, fico triste. Freud diz, olha que Freud para ele, pega na mão de Freud para ele, eu não sou seu pai. E ele, entende como é lindo isso? Então ele estava transferindo os sentimentos, as emoções, ele estava reatualizando toda a sua história, né? Todos os seus amores, todos os seus ódios, nesses novos encontros, no presente. Daí ela quer dizer que a transferência é a atualização do inconsciente no presente, que ela é a abertura do inconsciente e também o seu fechamento. E José Aldo,
é interessante quando as crianças chegam para a gente e dizem, né? Quando elas dizem de algum afeto negativo voltado para a figura do professor, principalmente na educação infantil. É quando o professor não deixa ela fazer tudo o que ela quer. Aí ela vai e diz que ela não gosta do professor. Esse ano, eu estou com algumas crianças que estão assim, justamente porque elas querem que a gente ceda todas as vontades delas, nos momentos que a gente precisa fazer algo das atividades da escola. E aí eles chegam e dizem, eu não gosto de você, amanhã eu não venho. Mas a gente sempre, no dia anterior ou outro dia que eles vêm, o final de semana, a gente sempre comunica para eles, olha, se vocês não vierem segunda-feira, nós vamos ficar com saudade de vocês. Vocês vão deixar a gente com saudade? A gente dá essa ideia de que a gente também tem sentimento por eles e que eles também podem ter sentimento pelas professoras dentro da escola. Se eles não vierem, eles vão fazer falta. E eu achei interessante outro dia, quando a criança se refere da outra em relação a brinquedo, eu senti que ela não estava se pertencendo ao espaço dentro da escola. E aí eu perguntei para ela, por que ela... Será que ela não estava bem ali? E aí, às vezes, a gente acaba sem uma resposta deles e só observando é que a gente consegue identificar o que é que está acontecendo. E é importante ter esse conhecimento, ter de pedagogia, desenvolvimento, vai falar de psicanálise, como a psicanálise trabalha no âmbito escolar, e é muito importante porque, como eu volto a repetir, a transferência é algo universal. A transferência na clínica, a diferença é que nós devemos ter, como Freud, na dinâmica do tratamento, então nós sabemos como manusear e muitas vezes o professor não sabe manusear. Porque o paciente, o aluno também, ele transfere essas emoções infantis do passado, né, para o professor. Então isso é muito importante. Aquele filme, como eu falei, Meu Primeiro Amor, você vê aquela criancinha transferindo todo o amor para o professor. E aí, quando você não responde, a resistência. Aí se transforma numa resistência, podemos dizer em psicanálise, uma transferência negativa. Que Freud vai dizer, Lacan também fala, que a transferência é amor. É bom quando seja amor. Mas também não seja demais. E também negativa, que também não seja demais. Então, o analista tem que saber trabalhar essa transferência. Porque senão, põe toda a análise a perder. Então, é importante também que os professores entendam, é bom que os professores estudem psicanálise. Como eu falei, meu exemplo, da aluna que tinha raiva de mim. Mas, no fundo, não era eu que ela tinha raiva. Ela tinha raiva do qual eu estava representando. Que era uma figura paterna que ela tinha muitos problemas, muito conflito com esse pai. E depois que eu entendi e trabalhei isso, tudo mudou. Porque senão você fica com aquele problema achando que o aluno tem raiva de você, não gosta de você, não quer assistir sua aula. Mas quem é que esse aluno, quem é que ele está lhe colocando no lugar de quem? De qual pessoa? De um pai, de um tio, de um abusador? Que você tem um traço, ou parece que é inconsciente? Que a transferência é algo inconsciente. Então a transferência é essa. Por isso é a repetição. Em vez de eu rememorar, de eu lembrar, eu repito em atos, em ações, em comportamento. Tudo aquilo que eu não consigo elaborar. Entende? E às vezes até em forma sintomática. A repetição sintomática, quando eu consigo elaborar, né? Recordar, elaborar, né? Quando eu não consigo, eu posso repetir também tudo isso em atos, em comportamentos, em atitudes, que eu não me dou conta. Por isso que é importante nós trabalharmos a nossa própria análise. E os professores também leiam psicanálise, estudem psicanálise. Para ele também não confundir isso. Mas o que eu tenho percebido na escola onde eu não digo nem que eu leciono, onde eu administro aula, eu tenho percebido que tem muitos professores que estão se afetando por esses sentimentos e emoções que o aluno está transferindo para ele. Lembrando que é importante que na análise o paciente transfere, porque acredita que o analista está em lugar de jeito por saber. Mas ele não deve vestir essa roupa de jeito por saber, porque senão ele vai agir como um guru, como um mestre. Esse Lacan diz
que a gente trabalharia melhor com a ignorância do outro. Então, gente, a transferência, ela tem a ver com amor, ela tem a ver com a demanda também de ser amado. A transferência é, portanto, a mola mestra da psicanálise, do tratamento psicanalítico. Em síntese, nós podemos dizer que a transferência seria o deslocamento de sentido. Seria o deslocamento do sentido atribuído o quê? Atribuído à pessoa do passado para a pessoa do nosso presente. Como eu falei, essa atualização do passado do presente. Eu tenho raiva de você, mas por que eu tenho raiva da professora Fabiola? O que é que a professora Fabiola me lembra? Em que lugar eu a coloquei? Mas eu também não me dou conta de porque é um fenômeno inconsciente. E aí que eu entro dando essa dica para professores não acharem também que é com ele, mas que há algo ali, há uma representação. Dentro do fenômeno do tratamento psicanalítico, por exemplo, eu atendendo a paciente tem um relacionamento meio conturbado, um problema de ansiedade, um problema muito seríssimo, tem um sério conflito gigantesco, um conflito edípico com essa mãe, e aí ela com o marido começa a incorporar a mãe. E aí ela começa a falar do marido, e aí eu pergunto, esse marido está representando quem? Ele parece com quem? Foi isso que eu falei. Ele parece com quem? Na mesma hora ela... com minha mãe. Entende? Olha aí a transferência. O marido está o quê? Um homem, poderia não é uma mulher, é um traço. O comportamento é algo, porque ele está uma representação da mãe. E aí, quando você coloca consciente, todo outro consciente, ele está representando a minha mãe. Aí, entende? Isso é muito importante nesse momento. Então, a transferência também é o deslocamento do sentido que é atribuído a uma pessoa do passado a uma pessoa do nosso presente. Então, a transferência seria executada e é executada, como eu falei anteriormente, pelo nosso próprio inconsciente. Porque a transferência é um fenômeno que ocorre nas relações entre analisando e analista, que é quando o desejo do analisando irá se apresentar atualizado como uma repetição ou com a repetição dos seus modelos infantis à figura do analista. Tudo bem, gente? Então, que é uma observação muito importante, que é onde as figuras parentais e seus substitutos podem ter transportado tudo isso para a pessoa do analista. Então, os sentimentos, os desejos impressos dos nossos primeiros vínculos afetivos serão vivenciados e sentidos na atualidade. Por isso, Lacan vai dizer que a transferência seria o quê? A atualização. A transferência seria a atualização do inconsciente no presente. Ela é a abertura, a transferência seria a abertura do inconsciente, mas também seu obstáculo. Certo? Então, é muito importante isso. É importante que tanto o analista, como até o professor, invoquei o professor, porque eu também sou professor, e eu tenho visto isso na escola onde administro aula. Professores, problemas, chorando pelos cantos, afetados pelo discurso dos filhos. Do aluno, olha, o menino está passando por isso. Olha, está assim, tu me toca, eu estou chorando. Entende? Porque também estão se deixando capturar por esse discurso desse outro. E aí que é importante você também, como professor, estudar análise, trabalhar psicanálise e entender o que é a transferência, para também você não se permitir estar nesse lugar da qual o aluno está te colocando. Por isso que eu falei anteriormente que eu não concordo muito. Bom, gente, é uma ideia minha, uma posição minha, não estou generalizando. Mas eu acho que se colocar o professor no lugar de tio e tia, isso é muito... não é muito legal. Porque, como eu falei anteriormente, se o professor é o tio, e se o professor está representando, por exemplo, um tio abusador, ou uma tia que o maltrata,
de que essa criança vê nesse professor essa mesma representação, que é algo inconsciente, mas ele não consegue elaborar o que é que ele vai fazer. Ele vai repetir com palavras de ódio, com agressividade, que é aí que nós chamaríamos, no conceito psicanalítico, de transferência negativa. Ou pode ser uma transferência de amor. Essa transferência, como eu falei, do aluno que se apaixonou pela professora, a professora contra-transferiu, vamos chamar de contra-transferência. Lacan não usa isso. Lacan vai dizer que a contra-transferência, na realidade, é o preconceito do analista. E aí, a professora tem relação com esse jovem, adolescente, e ele se apaixona loucamente por ela, de uma forma obsessiva, só que ela quer se separar, diz para ele que ali foi um erro, não vai mais acontecer, mas ele começa a ter raiva dela. Então você está me usando, você está... E aí ele começa a perseguir ela a ponto de querer matá-la. Ir na casa dela, marcar, fazer... Então isso é importante nós, quanto professores, também sabermos lidar com essas questões. E é importante estudar isso que é transferência para que você não venha cair nesse casulo, nesse buraco, nesse precipício. Porque Freud diz, por exemplo, eu amo meu analista, eu amo meu analista. O analista tem que entender que aquele amor que está assim direcionado ao analista não é a pessoa dele, mas é esse outro que ele está representando. Assim também o professor pode entender isso. E talvez esse ódio que esse aluno tem comigo, talvez não é para mim, mas é alguém que eu estou representando inconscientemente na psique dele, que ele mesmo não sabe. E aí na psicanálise você vai trabalhar, como Freud fez com o Homem dos Ratos. Quando o Homem dos Ratos chega e diz, seu velho nojento, seu velho imundo, seu velho de Freud, e se ajoelha Freud diz, eu não sou seu pai. Entende? Tornou inconsciente. E Freud observou todo esse movimento. Porque Freud, eu gosto dessa expressão do deputado já viu, Freud não freudiano, ele trabalhava pela questão da sugestão, da hipnose. Depois que ele se separa de Breuer, é que ele vai começar a trabalhar e ver que seus pacientes apenas repetiam sentimentos, emoções, afetos, e projetavam na figura dele analista. É muito importante nós entendermos isso. Por isso, Lacan vai dizer que no começo é a psicanálise. Ele diz, a transferência ela está aí. A transferência não é condicionada ou motivada pelo analista. E Lacan vai dizer, ela está aí. Transferimos algo positivo ou negativo para alguém, né? É isso. E aí cabe a mim, como no contexto analítico, saber trabalhar, manusear, porque se eu chego para você, você é meu analista, como um exemplo. E aí você começa a fazer intervenções. E aí você começa, e eu digo, você não sabe de nada. Você não entende nada, você está errando tudo. E é uma transferência negativa, que é uma transferência muito agressiva. Você é burra. Você é um idiota. E aí, se você começar a achar que é com você, você vai ficar afetado. Eu me lembrei de Carl Roger. Carl Roger era um analista, né? Ele teve uma transferência muito dura que ele não suportou. E ele abandonou a análise e teve que ir buscar, deitar no divã para poder se curar, para poder trabalhar novamente. Porque afeta. Agora, imagine no contexto escolar. Eu sou seu aluno. Aí você chega na escola, ó, professora chata. Eu odeio essa professora. Aí você vai falar, a menina fica com agressividade com você, querendo a vida até lhe bater, lhe agredir verbalmente ou a vida até fisicamente. E aí vai ter o quê? Um choque, né? E essa relação o quê? Nós chamamos de relação imaginária. Uma relação imaginária. Quanto mais você parece com o que eu gosto, mais amor. Quanto mais você parece com aquilo que eu não gosto, mais ódio. Né? Por isso que amor, já que ela me leva a chamar de amódio. O sentimento mais próximo do amor é o próprio ódio. Né?
Então, gente, que horas são? Tá tão... 10 minutos, José Aldo. A gente está quase chegando nas considerações finais. Então, gente, o que eu quero dizer para você que está chegando agora, nós estamos falando sobre transferência. O que seria a transferência? A transferência é o motor, a transferência é o pilar, a transferência é a chave mestra, podemos dizer, da psicanálise. É uma suposição, no contexto analítico, é uma suposição de que o analista detém a chave da verdade acerca dos nossos sintomas, né? A quais, do fato, são enigmas também para nós. Porque a transferência, estou falando em Freud, Freud percebeu que a transferência é uma repetição. É uma repetição bem particular, que o analisando, em lugar de rememorar, ele repete em atos, deslocando, transferindo, transportando para a pessoa do analista, ou como eu falei anteriormente, que a transferência é um fenômeno universal e pode também transferir, transportar sentimentos, afetos, emoções, amor, ódio, também para a pessoa do professor. Porque, como eu falei, a transferência é a repetição reatualizada, transferência é a repetição reatualizada da história dos nossos amores, né? Dos nossos amores do passado e em nossos novos encontros. Como eu falei, quando nós nos apaixonamos, nós fazemos o quê? Nós resumimos todo esse sentimento, nós resumimos nesse sentimento uma série de experiências anteriores. Por isso que, segundo Lacan, a transferência é o pivô. A transferência é o pivô. Pivô é uma peça, né? Eu gosto dessa expressão Lacan, da qual gira tudo, né? O pivô, né? A transferência é o pivô em torno do qual gira a organização subjetiva do analisando do paciente. Por isso, Lacan vai dizer que a transferência tem a ver com amor, com a demanda de ser amado. Porque a transferência é a mola mestra do tratamento psicanalítico. Por isso, Freud, no primeiro conselho, ele diz que o analista não deve interpretar enquanto não houver transferência. Ele não pode interpretar, fazer intervenções enquanto a transferência não estiver instalada. É muito importante isso para a dinâmica do tratamento, para o manejo do tratamento. Está claro, Luiz? Alguma pergunta aí? Tem alguma pergunta? Para quem chegou aqui após o início da nossa live, do programa aqui Além do Divã, vocês podem deixar os comentários, gente. Comentário, dúvidas, que José Aldo vai respondendo aqui durante o percurso. E como a gente já está chegando aqui quase no final, a gente ainda tem mais alguns minutinhos aqui com o José Aldo, se tiver alguma dúvida sobre o que é transferência. Mas eu creio que ficou bem objetivo aqui os exemplos, situando aqui, principalmente em relação à educação, ficou muito claro sobre o que é transferência. E a gente está praticamente chegando nas considerações finais mesmo, José Aldo. Ainda temos 5 minutinhos aqui ainda por aqui ainda. Só lembrando que vai ficar salvo aqui o final, e caso vocês desejem compartilhar, fiquem à vontade. Vai ficar salvo aqui na plataforma do José Aldo, aqui no Instagram de José Aldo, todo o conteúdo. Bom, gente, eu tentei falar, lembrando que eu estou falando do psicanálise de uma maneira coloquial, não de uma maneira academicista, mas como diálogo acessível para você entender melhor, e que esse tema, a transferência, é um tema muito caro, muito complexo. O intuito desse programa não é a profundidade sobre os temas que estão aqui abordados, né? Mas que nós possamos dialogar de forma coloquial, simples. Mas se você quer um aprofundamento, procure um curso de psicanálise, procure o nosso curso de psicanálise. Melhor ainda, né, família? Tem um curso, tem Orla, tem muitos cursos de psicanálise. Procure esse curso também em que você é a transferência. Eu sempre digo que existe duas transferências.
primeiro a transferência com a psicanálise e depois a transferência com o analista, ou com o curso que você quer. Né? Então, a transferência é isso, gente. Freud, quando foi perguntado do que é feita a transferência, Freud falou de uma maneira simples, dizendo que a transferência é amor. E ele entendeu que a transferência seria a repetição, seria a reatualização de sentimentos do passado que eram deslocados para a pessoa do analista do presente. Então, isso, no contexto simplista, isso é a transferência. E no contexto psicanalítico, a transferência é o pivô, né, do qual em torno gira a organização, toda a organização subjetiva do analisando da pessoa que é transportada, deslocada para a pessoa do analista. E que também pode acontecer, esse fenômeno transferencial, como eu falei anteriormente, é um fenômeno universal, pode acontecer entre patrão e funcionário, pode acontecer também entre professor e aluno e professor, vice-versa, que é uma contratransferência. Mas é importante no contexto psicanalítico que quando a transferência se instala, principalmente uma transferência de amor, uma transferência erótica, essa transferência, o analisando não ama o analista, não ama só o analista, ele ama algo que esse analista está representando. Porque senão, o analisando pode chegar para mim, eu te amo, eu sou louco por você, você me desperta desejo, tudo mais. E eu, eita, porra, aquela gata me ama, ó. Aí eu saio do meu consultório e vou namorar com ela. Isso é erradíssimo. Então, a transferência, e aí que eu tenho que trabalhar o manejo de transferência. Lembrando o caso do Homem dos Ratos, que foi uma transferência negativa, que ele chega para Freud, volta a repetir, eu gosto muito disso, repetição como uma forma de a pessoa aprisionar melhor o conteúdo, e que ele diz que seu velho nojento, imundo, e Freud fala para ele, eu não sou seu pai. Então ele deslocou todo um afeto, todo um sentimento de ódio, de amor, de raiva que ele tinha contra o pai, ele projetou tudo na figura do Dr. Freud. Só que Freud não ficou atacado, como eu estou vendo isso nas escolas, muitos professores afetados com esse amor ou com esse problema negativo que o aluno está transferindo para o professor. Que tem que entender isso. Por isso eu convido você, professor, estude, faça parte de grupo psicanalítico, para você entender também melhor esse manejo dentro da escola. Eu até pensando em fazer psicanálise e educação, uma ponte, um trabalho, um discurso, falar sobre isso. Então, gente, lembrando que aqui o objetivo não é trabalhar toda a profundidade da psicanálise, é apenas instigações, peças soltas, conversações, para que nós possamos trabalhar profundamente, busque o nosso curso de psicanálise. Né? Busque, que aí sim você vai entender melhor essa máquina, que é a transferência. E lembrando que todos os assuntos aqui, a importância do nosso curso, né, Fabíola? Além do divã, foi pensado que para você, o Além do Divã é um curso para você colocar quais temas vocês gostariam que nós colocássemos aqui, falássemos aqui. Essa é a proposta. Por isso foi feita uma caixinha, né? Uma caixinha para você colocar suas opiniões. Na próxima quarta-feira, o que é que você gostaria de falar? Né? E a gente está aqui para isso. Ressaltando, José, que a gente está fechando o mês de setembro, esse aqui falando da transferência, e a partir de outubro tem as propostas que podem surgir, né, dentro da caixinha de sugestões, das temáticas que podem aparecer. Vocês que estão passando por aqui, depois que a live terminou, podem deixar as sugestões dentro das nossas redes sociais, que a gente vai colocar aqui com a proposta para o José Aldo para a gente poder trabalhar durante o mês de outubro. A gente vai deixar uma caixinha específica para o mês de outubro, que a gente pode ver aqui durante o mês, qual quarta-feira será a quarta-feira da caixinha de pergunta, da caixinha de sugestão. E a gente está aberto às sugestões de vocês, porque o programa é para quem está participando. E vocês que estão aqui, o programa é exclusivamente para vocês, né, José Aldo? Exatamente. Eu estou lembrando que a transferência como repetição, Freud vai evocar a transferência como repetição desde o começo do seu texto, que é importante, a dinâmica da transferência.
onde Freud vai dizer que a transferência funcionaria ou funciona como uma placa estereotipada, ou como várias placas que se repetem de forma constante, né, no decorrer da vida da pessoa. Porque cada indivíduo, Papila, tem uma placa estereotipada, né, da qual tira vários exemplares, certo? Indefinidamente, no decorrer de toda a sua existência. Né? Então, isso é muito importante. Porque, como repetição, porque em vez de recordar, repetir, elaborar, o analisando, a pessoa só repete. E quantas pessoas não tem na vida numa compulsão, a repetição, que nunca saíram do lugar e está só repetindo, porque não consegue recordar, porque não consegue elaborar, e estão repetindo vidas, fracassos do sucesso de outras pessoas, vivendo vidas de outras pessoas. Então é por isso que é importante que nós venhamos trabalhar, né, a psicanálise. E Freud vai dizer que a transferência também aparece como uma ilusão, algo como imaginário. Lacan vai falar de transferência imaginária e transferência simbólica, que eu não vou falar aqui hoje. Isso aí é só um curso mais extensivo. Transferência imaginária e transferência simbólica. Então é isso. Quanto mais, quero que vocês saibam que esse programa, além do Divan, eu pensei para você. Ele foi feito para você e por você. Você que tem dúvida, você que tem suas questões, você que quer trabalhar, né? Porque a transferência é isso. A transferência, vamos finalizar com esse discurso, a transferência é a atualização de todos os nossos sentimentos, de todos os nossos afetos, emoções, né? Que nós projetamos, né, nesse outro, né? Que nós deslocamos para esse outro. Então, a transferência é esse motor, é o pilar da psicanálise, né? A transferência, podemos dizer que a transferência, ela é a repetição. Fique com essa palavra. A transferência é a repetição, a reatualização da história dos nossos amores com nossos novos encontros. Por exemplo, quando nós nos apaixonamos, resumimos nesse sentimento uma série de experiências anteriores. É a atualização de todos os afetos e sentimentos que eu estou projetando, atualizando o presente. Porque o inconsciente, a transferência seria o quê? Atualização. Tudo bem, Laila? Boa noite, Laila. Atualização do inconsciente no presente. Porque em vez de recordar, repetir, elaborar. Em vez do paciente recordar, elaborar, ele apenas repete. E esse fenômeno transferencial, ele é um fenômeno universal, que pode acontecer na escola, pode acontecer na própria vida do sujeito, onde o sujeito está cometendo vários erros da sua vida, vários fracassos, como eu falei várias vezes, que a mulher, muitas vezes, eu tenho um dedo podre para homem, muitas vezes ela está repetindo uma história da mãe, uma história de alguém que ela não sabe. Por isso que é importante deitar no divã para recordar, repetir e elaborar. Porque o sintoma também, quando eu não recordo, eu repito, e o sintoma também se apresenta de forma sintomatológica, tudo em mim. Enquanto as pessoas não estão vivendo essa compulsão, Fabíola, essa compulsão à repetição, quando as pessoas só repetem, e acham que tem um dedo podre, acha que é coisa do demônio, acha que nasceu para o fracasso, para a derrota, que a vida é assim mesmo, né? Se tornando sempre vítima do acaso, do destino. Né? Então, isso é muito importante. Talvez essa pessoa esteja apenas repetindo toda uma historicidade do outro sem se dar conta. Por isso é importante a pessoa fazer análise, deitar no divã. Porque deitar no divã, a cama é o leito de dormir, de sonhar. Mas a gente deita no divã para a gente despertar para a vida. Né, meu amigo? Para a gente despertar para a vida. Para a gente não continuar sonhando. Então, o divã é para isso. Porque o divã,
O inconsciente, ele é um trabalhador incansável. Mesmo quando você dorme, ele trabalha. Não é isso? Então é isso. Então, a transferência é o pivô em torno da qual gira todas as nossas organizações subjetivas, né? Que nós deslocamos para um pai, para um aluno, para um professor e vice-versa. E na própria vida, para um patrão, para o outro, porque todas as nossas relações é movida por transferência. Um grupo, tudo traz. E aí a gente vai ler o Banquete de Platão, que Lacan vai mencionar sobre isso. Muito lindo. Ele vai falar no seminário 8 sobre a transferência. Quem tiver interesse de ler o seminário 8, ele não está aqui. É muito bom. Ele vai passar, Lacan vai visitar Platão, né? Ele vai falar sobre o amor de transferência. Transferência é amor. Porque o analisando, ele quer ser amado pelo analista. Ele ama o analista, mas ele também quer ser amado pelo analista. Então, como Freud disse, simplesmente, o que é a transferência, doutor Freud? Freud responde simplesmente, é amor. O divã é o leito, tem um livro interessante que diz o divã é o leito de fazer amor. Né? E é isso, gente. Quanto mais, nós já estamos terminando. Eu gostaria de agradecer a presença de todos que participaram presente, lembrando mais uma vez e reforçando que o programa Além do Divã é feito para você e por você, e que nós estamos abertos a sugestões. Eu estou fazendo alguns temas psicanalíticos, mas você pode trazer o tema que você gostaria que nós trabalhássemos, falássemos aqui, né? E, quanto mais, gostaria de agradecer a todos e desejar uma boa noite a todos. E lembrando, gente, eu não poderia deixar de falar que esse processo político, todo mundo está com o nervo à flor da pele, que aqueles que ganharem saibam se comportar, e aqueles que perderem saibam muito mais ainda lidar com a derrota, com suas frustrações. Nada de violência, nada de agressividade. Esse é um fenômeno democrático e que nós devemos aceitar os resultados que estiverem na urna. Tudo bem? Então, fica a minha dica. E quanto mais sábado nós estaremos aqui, com o curso, como é, Fabiola? Uma leitura introdutória a Lacan, sábado. O curso é fechado, pessoal. Para quem está chegando aqui, o José Aldo ministra também o curso. É uma leitura introdutória a Lacan todos os sábados. E às quartas-feiras a gente está aqui com Além do Divã. E com frequência o José Aldo faz live com alguns convidados. Com frequência também ele faz live com o Marcelo, que é o coordenador do curso. Tem outras propostas também tem a doutora Rayane, que faz live também com ele. E alguns colegas do nosso curso também passaram por aqui no Além do Divã. E eu não sei se você olhou, mas a doutora Rayane também passou por aqui no Além do Divã. E ela foi ela foi uma das pessoas que passou lá no nosso curso, deu uma excelente aula. E também o doutor Eduardo Riavi, que também passou por lá no nosso curso, deu uma excelente aula. E é isso, pessoal. Semana que vem a gente aguarda vocês aqui no Além do Divã. E a gente aguarda as sugestões que vocês trarão para a gente aqui nesse chat aqui durante o nosso programa. Então, depois, se vocês podem deixar também no chat privado, ou então em alguma mensagem para a gente que a gente vai responder com brevidade para vocês, viu? Além do mais, a gente agradece vocês estarem aqui hoje e a gente aguarda vocês também na próxima semana, quarta-feira, e nas lives que José Aldo vai fazer durante esse mês de outubro, também aqui no Instagram. Boa noite a todos. Muito bom, gente. Boa noite a todos. Obrigado a todos que estiveram presentes. E um belíssimo, podemos dizer assim, um belíssimo final de semana, né? Já está quinta, sexta, sábado, domingo. E é isso, gente. Sempre é uma honra. Lembrando que o programa Além do Divã é feito para você, especialmente para você. E traga seu tema, o tema que você gostaria de ouvir, de trabalhar, de comentar. É educação, é filosofia, é religião. A gente faz essa ponte. Né? Política. Estamos aqui. Querem que a gente fale sobre ciúme, sobre separação, sobre relacionamento, mais sobre amor, enfim. Está aberta a sugestão, né, José? Aqui é você que manda, é você que faz o programa Além do Divã. Eu estou aqui apenas para compartilhar o conhecimento.
Tá bom? Obrigado, Laila, pela sua presença. Obrigado a todos. Rayane, Marcelo também esteve presente. A Patrícia, mãe da Júlia, também que sempre está presente. Obrigado. E obrigado a todos que se fazem presentes. E eu não me lembro de todos os nomes que estão aí, mas obrigado a todos e tenham uma belíssima noite. Né? Até quarta-feira que vem. E você pode escolher o tema. Não é, Fabiola? Sim, a gente está aguardando. A gente está ansioso pela sugestão. E mais uma vez, obrigado, Fabiola, por estar sempre comigo nesse momento, à disposição. Para mim é uma honra estar com você trabalhando nesse programa. E vamos trazer outras pessoas também, filósofos, pensadores. A gente vai trabalhar aqui todos, né? Karl Marx, estou com vontade de fazer uma live sobre Karl Marx, Hegel, desejo, amor, e assim sucessivamente. Mas o programa é feito para você. Feminicídio, né? Também estou pensando em fazer uma live sobre feminicídio, que está aumentando muito aí na nossa sociedade, né? E é isso. Quanto mais gente, um beijo a todos. Obrigado. Fui. Salva, José Aldo.